Olha só, o que será que acontece quando a ansiedade de um país inteiro encontra uma explicação que mistura conspiração política com profecia bíblica? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Vamos mergulhar uma fonte que desenha uma teoria bem complexa sobre uma estrutura de poder secreta aqui no Brasil. E mais, ela propõe uma solução que, segundo a fonte, não é deste mundo. A gente vai tentar entender como é que essas duas coisas se amarram. Pensa nessa frase, a destruição total da identidade de um povo. É bem forte, né? E é daqui que tudo começa. Essa frase, ela meio que resume um sentimento de angústia, de perda, que a fonte diz que está no ar, sabe? Pairando sobre o Brasil. E é justamente esse clima de crise que abre a porta para aquela pergunta que todo mundo se faz. Tá, mas quem é que está por trás disso tudo? Então a fonte começa justamente por aí, mergulhando de cabeça nessa ansiedade coletiva. Ela fala sobre um sentimento de impotência, sabe? Aquela sensação de ver as coisas se desfazendo e não entender direito o porquê. E é essa busca por respostas, por uma explicação, que vai nos levar direto para o coração do argumento todo. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. Afinal, de quem é a culpa? Quem é o responsável por isso? E olha, a fonte não fica em cima do muro, não. Ela dá um nome bem direto. A resposta que ela apresenta é uma entidade que seria única e muito poderosa: o sistema. Ok, mas o que seria o sistema? A gente pode pensar que é algo vago, né? Uma ideia abstrata. Mas não, segundo a fonte, não é nada disso. Pelo contrário, a descrição é de uma máquina muito bem montada, com peças, engrenagens, tudo trabalhando em conjunto para manter o poder onde ele está. E a fonte desenha um verdadeiro mapa desse poder. Vamos lá. No topo estaria a cabeça, o sistema financeiro, os milionários. Para proteger essa cabeça entram em cena os guarda-costas, que seriam as cortes superiores. Depois, para criar as regras do jogo, vêm os legisladores, um bloco de políticos. E para fechar, garantindo que todo mundo ouça a mesma versão da história, a voz, que seria a mídia tradicional. A ideia aqui então é de um ecossistema de poder totalmente fechado, onde uma parte sustenta a outra. E quando a gente pensa que entendeu o esquema, a coisa fica maior. A teoria não para nas fronteiras do Brasil, não. A fonte vai além e argumenta que essa estrutura toda que a gente viu aqui, na verdade, ela é só um braço. Um braço de uma rede global muito, mas muito maior. E, para usar as palavras da própria fonte, bem mais sinistra. Então, a tese central aqui é de subordinação. O tal sistema brasileiro não seria o chefão, entende? Ele seria, na verdade, um servo de um poder global. E o que isso quer dizer na prática? Que as decisões que impactam a vida aqui, no fim das contas, estariam servindo a uma agenda que vem de fora, uma agenda internacional. E é bem aqui que a teoria dá um giro, assim, de 180 graus. Uma virada bem surpreendente. Segundo o que a fonte diz, para chegar lá no topo mesmo dessa pirâmide global, não adianta só ter dinheiro ou poder político. Isso não seria suficiente. Para entrar no círculo mais fechado de todos, seria preciso algo a mais. Um ato de adoração. E aqui a gente chega na alegação talvez mais forte de toda a fonte, a de que existiria um culto global. Isso mesmo, um culto. E a participação nesse grupo, um grupo que adoraria uma figura chamada de O Caído, seria a condição final para fazer parte da elite mundial de verdade. A fonte, inclusive, insiste que isso não é uma teoria, mas um fato. Ok, mas em que ela se baseia para uma afirmação tão grave? Bem, para sustentar isso, a fonte aponta para uma evidência bem específica. Um bilionário muito conhecido mundialmente, envolvido naqueles escândalos de uma ilha particular, que supostamente teria um CPF brasileiro. O argumento aqui é o seguinte: já que para fazer negócios aqui ele não precisaria de um CPF, esse documento seria a prova de uma conexão mais profunda, de uma ligação direta com uma rede de pessoas aqui dentro do Brasil. Certo. Então, diante de um cenário desses, com um sistema que parece onipotente, todo-poderoso e um culto global no comando, fica a pergunta, né? Existe alguma saída? Alguma esperança? É exatamente nesse ponto que a análise muda de rota. A fonte sai do campo político e entra de vez no campo da teologia para tentar encontrar uma resposta. E a esperança, de acordo com a fonte, vem de um lugar que talvez muita gente não esperaria: uma profecia bíblica. O argumento faz uma comparação direta, um paralelo, entre o Brasil de agora e a situação do antigo povo de Israel, quando eles estavam cativos na Babilônia. E lá no livro de Isaías, a fonte encontra o que seria uma promessa de libertação.
Essa passagem específica de Isaías é usada como se fosse uma promessa direta para os dias de hoje. A lógica da fonte é a seguinte: da mesma forma que Deus falou com o povo que estava no exílio, que tinha perdido sua identidade, essa mesmíssima mensagem de resgate serviria para o Brasil agora. Seria então a promessa de uma intervenção divina. Então o ponto central é esse, olha só. A solução não viria de uma luta humana, de uma luta política contra o sistema. Não. De acordo com a fonte, a redenção da nação viria por uma ação direta de Deus. Ele mesmo resgataria a identidade perdida do povo, da mesma forma que a Bíblia diz que ele fez lá atrás com Jacó, com Israel. Tá, mas aí surge uma dúvida bem óbvia, né? Se essa intervenção divina é uma certeza, por que parece que nada acontece com os culpados? Por que a impunidade parece que reina? A fonte também tem uma resposta para isso, e ela passa por explicar que existiriam dois tipos de justiça, e que elas são bem diferentes. Funciona assim, segundo a fonte. De um lado tem a justiça dos homens, a que a gente quer ver acontecer agora, para ontem, mas que a fonte vê como falha. Do outro lado estaria a justiça divina, que é descrita como uma palavra diferente, escatológica. E o que isso quer dizer? Que ela não é imediata, é uma justiça que acontece no tempo de Deus e que vai além da nossa vida, se estende para a eternidade. A mensagem final é: só porque não há punição hoje, não quer dizer que não haverá punição nunca. E a conclusão da fonte sobre como tudo isso terminaria é bem interessante. A queda do sistema não viria por uma força de fora combatendo ele, viria de dentro para fora, seria uma implosão. A ação divina, segundo essa tese, seria confundir a cabeça dos líderes desse sistema, transformar as estratégias geniais deles em puro caos. E aí a própria estrutura entraria em colapso por conta própria. E a gente termina então com essa pergunta para refletir. De que maneira as crenças espirituais podem moldar o jeito que a gente enxerga a política? A fonte que a gente analisou aqui é um exemplo muito claro de como uma interpretação profética pode ser usada para dar um sentido, uma explicação para uma realidade que é sentida como muito angustiante. Fica aí a reflexão sobre essa conexão tão forte entre fé, identidade de um povo e as estruturas de poder.